alimentos gravídicos são os alimentos devidos à mulher grávida por conta da proteção ao nascituro. Esse discurso já era tratado mesmo antes da legislação. A professora Silmara Chinelato tinha um livro que chamava dos direitos dos nascituros. Eu também já escrevi artigos sobre nascituros. Nascituros aqueles que estão por nascer, que estão no ventre da mulher, né? Esses nascituros já teriam alguns direitos, como por exemplo o direito de subsistência, a razão pela qual os alimentos lhes seriam devidos. Mas, penso eu, como uma forma de ajuste de legitimidade processual, estabeleceu-se pela legislação que a mulher grávida tem direito a alimentos gravídicos. A mulher grávida teria direito a alimentos gravídicos. Quando for possível uma presunção de paternidade. Uma vez apareceu um caso comigo no escritório, aliás, quem atendeu foi até meu pai na época, trabalhava conosco. A menina chegou, 15, 16 anos, chegou até ele e disse assim, olha, eu fui num baile funk tal dia, transei com um cara no baile e engravidei. Eu quero pedir alimentos gravídicos pro rapaz. E a pergunta foi, você conhece esse rapaz de onde? Não, só via naquele dia. Você transou com o rapaz só naquele dia? Sim, só naquele dia. Não existe presunção de paternidade numa hipótese dessa. Ainda que fique demonstrado que houve a relação sexual naquela data, isso não faz presumir paternidade. A paternidade é pensar que existia uma relação, pensar presumidamente que existia uma relação estável entre as pessoas, um namoro constante, um noivado, ou mesmo um casamento. Eu hoje me divorcio da minha mulher, resolvo abandonar o lar, e ela aparece grávida. Presumivelmente, até por regra do Código Civil, eu sou o pai. Razão pela qual, nessas hipóteses, os alimentos gravídicos se impõem. Com vistas a tudo isso que foi aqui tratado, vamos lá. Os alimentos gravídicos dependem de prova da paternidade para aferição da legitimidade passiva do devedor dos alimentos. Não é prova de paternidade, mas sim presunção de paternidade, né? Não é necessariamente a prova da paternidade, mas uma presunção da paternidade. Alternativa B. Devem ser automaticamente convertidos em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, independentemente de pedido expresso ou de pronunciamento judicial. Tem lógica, né? Tem obviedade. Por quê? A mulher grávida consegue pensão para o seu filho, para o seu nascituro, no 6º mês de gestação. Recebe no 6º, no 7º, no 8º mês, nasce essa criança de forma prematura. Ela deixa de receber alimentos? Por uma questão de obviedade, de lógica, né, de razoabilidade, os alimentos se protraem de forma automática. E como é que nós vamos discutir se existe a paternidade ou não? Discutamos isso em ação própria, mas os alimentos se mantêm. Por se tratar de alimentos deferidos com base em juízo de probabilidade, não autorizam a prisão civil do devedor. Com o advento do Código de Processo Civil atual, uma lei de 2015, estão espancadas quaisquer dúvidas. Pensões alimentícias decorrentes de parentesco e de conjugalidade geram prisão sob qualquer argumento. Alguns diziam, avós não podem ser presos porque não pagam pensão. Pode sim. Não cabe prisão em alimentos provisórios. Cabe sim. Para ser preso alguém, primeiro tem que esgotar o seu patrimônio. Não é assim. Não cabe prisão, contudo, de alimentos indenizatórios. Por exemplo, atropelei alguém e o juiz me obriga a pagar alimentos em favor dessa pessoa para sua mantença. Esse descumprimento não gera prisão, porque não é alimento parental, um alimento que decorre de uma relação de parentesco ou de uma relação de conjugalidade. Deve ser fixado diante de mero indício de gravidez? Não! Ao indício de gravidez, aliás, à prova de gravidez e não indício de gravidez, soma-se a presunção da paternidade. Geram efeitos imediatamente a partir da data em que foram fixados. Geram efeitos imediatamente da data em que foram fixados. O que torna o devedor em mora e, portanto, devidos alimentos é a sua citação. Artigo 240 do Código de Processo Civil. Eu já disse para vocês em questões anteriores, sempre quando houver essas expressões assim, imediatamente, nunca, sempre, foge da questão. Foge da questão porque dificilmente essa questão será correta. Portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa B.